Estranha esta moral, espiritismo. Que moral é esta estranha que eu quero falar? Eu vou mesmo pedir que ajudem-me nesta palestra e conversem comigo, porque estive mal dos meus pulmões e preciso mesmo, para ter fogo, conseguir fazer uma hora de palestra com a vossa ajuda. Então, que estranha moral é esta de que eu falo? Estamos numa casa espírita, não estamos? Certo? Então falamos de... Está ali escrito, não é? Espiritismo. Para falarmos de espiritismo, temos que falar de quem? Sobretudo, da moral que veio trazida de Jesus. Ora, aqui está ele, nem mais. Este capítulo que me foi incumbido de falar é precisamente sobre esta estranha moral, que não é assim tão estranha. Era estranha à época em que Jesus esteve presente neste planeta, não é? É um capítulo que desafia várias interpretações, porque traz algumas leituras, algumas parábolas. Eu não vou falar de todas, vou falar de algumas, para depois dar seguimento a um final da palestra um pouco mais recente, com aquilo que eu acho que são algumas das influências que podem ser já do espiritismo nos dias de hoje. Mas quando Kardec começou e escreveu a codificação, ele intitulou esta estranha moral porque propunha uma base, uma proposta, serviria de uma base, uma proposta espírita, precisamente para convidar à transformação moral de cada um de nós como seres humanos, quer encarnados, quer desencarnados. E este capítulo fala-nos precisamente desse compromisso que Jesus teve há mais de 2000 anos com a humanidade. E propõe-nos também o despertar, de certa forma, das nossas consciências a vários quadrantes, não é? Em todos os quadrantes da nossa vida. E quando falo de todos os quadrantes, falo da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar, dos nossos relacionamentos de amizade, profissional, etc. Uma reação que temos lá fora, etc. Então, essa transformação moral passa por, sobretudo, algumas premissas. Alguém quer arriscar, para já, arriscando, que premissas é aquelas? Como é que se faz uma transformação? Alguém já pode dizer que tenha sofrido essa transformação moral? Eu acho que ninguém aqui é novo, não é? Pelo menos penso que não está aqui ninguém de novo, mas não? Presumo que não. Alguém já sentiu na pele o que é essa transformação moral desde que conhece o espiritismo? Ninguém? Estou menos aflita. Eu senti, mas eu não quero falar de mim. Eu gostava que alguém, se pudesse, partilhasse, não é experiências, mas de que maneira é feita essa transformação. De que forma é que começou, ou no que é que começou a ser feita essa transformação moral? Luís, por exemplo, estás a olhar. O que é que começou? Sim. Em tudo. Ou seja, praticamente cruza-se todos os pontos da nossa vida. A filosofia espírita cruza-se com esses pontos todos. Sim. Praticamente nós barramos com decisões que foram sido tomadas ao longo desta experiência que temos com a doutrina, foram se transformando, porque não pode ser de outra forma. Mas começou por onde? Há um princípio sempre, não é? Eu acho que começou logo no minuto número 1. Logo no primeiro minuto. Ok, e nesse primeiro minuto, qual foi a primeira coisa que te fez pensar ou reformular? O choque inicial, a minha experiência foi que eu acho que já partilhei, eu li o livro dos Espíritos no fim de semana, no final desse fim de semana disse que eu tinha que alterar praticamente tudo. A partir de onde? Alterar, sim, mas a começar por onde? A começar pelo minuto seguinte. Hã? Começar pelo minuto seguinte, para perceber. Sim, não está difícil lá chegar. Por exemplo. Hã? A forma como se vê a morte, por exemplo. Ok.
forma como olho para mim e como olho para as pessoas. Isso é o quê? São os valores que nós temos perante as coisas. É ou não é? É o valor da morte que se tinha antes, por exemplo, era o mesmo ou não? É diferente. Era onde eu queria chegar. Se calhar é um conceito tão abstrato que acaba por ser difícil às vezes conseguir fazer chegar logo lá. Mas, sobretudo, para a grande transformação moral, é preciso rever os valores, sobretudo morais, porque é disso que estamos a falar e que Jesus nos vinha falar por parábolas. E rever, sobretudo, os valores morais que nós alimentamos, como, por exemplo, a forma como se via a morte antes, e já lá vamos, porque neste capítulo o Allan Kardec escreve sobre isso precisamente, inspirado não é? Ouvindo os espíritos sabedores e explicando o porquê da morte hoje e como a devemos encarar, e olhar para os valores também que são propostos por Jesus, tentando aplicá-los no dia-a-dia, não é? Muitas vezes são valores que vão contra aquilo que é a nossa vivência em sociedade, não é? Que continua a ser extremamente materialista. Então, Allan Kardec pretende, sobretudo, com isto, que nós tenhamos acesso, e com uma doutrina raciocinada de valores morais deixadas por Jesus Cristo, sobretudo, que à época teve uma linguagem muito própria, porque a época era muito diferente daquela que hoje vivemos. E o que importa aqui é absorver ou sorver o que esta estranha moral à época nos pode hoje ensinar e fazer-nos melhores pessoas, melhores cidadãos, melhores espíritos, sobretudo, quer encarnados, quer desencarnados. Então, o objetivo é, sobretudo, racionalizar os ensinamentos que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos, com o objetivo precisamente moral e ético de serem interpretados de uma forma mais correta. Quando falamos desta estranha moral, falamos de uma estranha moral de há 2000 séculos atrás, de uma época que era bastante controversa. Nós sabíamos que Jesus não deixou nada escrito e, portanto, tudo aquilo que temos acesso, que terá sido dito por ele e falado, quer sejam em parábolas, atos, gestos, atitudes, seja o que for, foram transpostos por palavras dos apóstolos, sobretudo, e foram atribuídas muitas palavras a ele como sendo dele, e nós aceitamos que eram mesmo dele, de facto. Mas nós sabemos que Jesus tinha uma forma muito amorosa de ensinar. E neste capítulo da estranha moral, nós temos algumas parábolas que são ditas de alguma forma, que às vezes dão-nos a entender que há algo que é contraditório àquilo que Jesus pretendia ensinar, no fundo. Mas, num contexto que era historicamente tão perverso, onde prevalecia ainda, embora em decadência, o paganismo, que era precisamente a influência de vários deuses, onde os valores morais eram completamente diferentes dos nossos atuais. Para terem uma ideia, os romanos eram quem, na altura, não é, tinham pelo menos o dom e a supremacia em termos históricos, e não perdoavam nada, não é? Então, em termos religiosos, havia ainda mais conflitos e era muito complicado para Jesus, sendo ele uma pessoa, o dito primeiro grande revolucionário da história, vir com ideias completamente inovadoras e tentar mostrar algo que era ser mais humano, mais justo e mais bondoso. Nessa altura, o sacrifício humano era aplicado quando o poder era contrariado e por isso ele foi crucificado, não é? Porque veio com grandes ideias e com uma moral que não era vista na época como algo que fosse
como é que falta uma palavra? Como se fosse bom, justo, correto, não é? E é nesse momento que os primeiros sinais começam a ser dados para uma... Quando ele começa a pregar, a falar, a caminhar, pelo menos por aquilo que hoje é o Médio Oriente, e a gente sabe que ele depois caminhou por mais pontos do planeta, não é? Mas que foi adquirindo adeptos, ele foi com isso transmitindo a sua palavra e com a sua palavra, e ao ouvirem-no, e o Ulisses a semana passada falava da comunicação, com a sua comunicação foi criando adeptos e foi criando gente, seguidores que se reviam naquilo que ele dizia e precisamente tentavam de alguma forma apaixonadamente segui-lo e fazê-lo passar a sua mensagem para outros, como se fosse um efeito quase bola de neve pequenina ainda, mas que foi acontecendo. Isso poderíamos chamar de uma espécie de consciência individual, cada um, que ele foi despertando, que depois se tornou de uma forma mais coletiva, onde depois veio a tentar enfrentar, que veio tentar moldar novas formas de pensar, novas formas de estar, de tratar o outro, e isso fez com que se criasse uma afronta àquilo que se podia dizer uma sombra coletiva, que era o poder na altura instituído. Ora então, esta estranha moral veio depois, mais tarde, com Allan Kardec, escrita, e ele dizia que o mais belo lado do espiritismo é o lado moral, não pelas suas consequências morais, que é pelas suas consequências morais que ele triunfará. E ele triunfará, se é que já não estará a triunfar agora já, de certa forma, porque foi influenciando o legado de Jesus, que depois, séculos e séculos depois, transposto em livro, através dos espíritos e através da codificação, veio, de certa forma, desmistificar um pouco do que era depois aquilo que teria sido a palavra de Jesus dita na altura em que vivia e escrita pelos vários evangelhos e pela própria Bíblia, que foram duas, pelo menos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, foram recriando essas parábolas. Ora, na altura, esta moral que Jesus defendia é uma moral que implica uma regra de boa conduta, não é? Na distinção entre o bem e o mal. E sobretudo, fundado naquilo que é a observação da lei de Deus. Mas porquê que era estranho? Porquê que era estranho na época e ainda hoje porquê que é tão estranho? Alguém me ajuda nisto? A interpretação. A expectativa das coisas e a visão das regras que nos faz tornar a leitura delas. Porque cada um é um mundo à parte, não é? E ainda hoje... Cada um puxa para as suas próprias conveniências morais. E cada um é um mistério e enigmático por si só, por natureza. E as palavras também têm o seu significado e elas foram sendo transformadas. E ainda por cima Jesus mostrou várias vezes que não veio para ser simpático. Por vezes veio para ser algo severo, não é? Em termos de abanar com as consciências. Daí, uma das... e até precisamente posso já avançar para aí, que é a espada, que faz parte deste capítulo, não é? Ele vai abanar precisamente com as consciências com a espada, não é uma espada como esta, mas qual era o significado desta espada? Aliás, o capítulo é mesmo, não vim trazer a paz, mas a espada. Qual é o maior ensinamento que Jesus pretende com isto? É precisamente que é o resultado que esta doutrina poderia trazer na época, mal interpretada e mal entendida ainda, e que pode trazer ainda hoje, não é? Ora, esta estranha moral de Jesus veio separar a mentira da verdade, mas não para desunir, ou, não é? Vamos pôr assim,
os humanos nem as pessoas. Veio precisamente para que derrubassem as construções rígidas do pensamento e, sobretudo, do egoísmo, não é? E ela veio ferir na altura fortemente tudo o que era a ignorância, o orgulho, os preconceitos de cada um e as lutas íntimas que ainda hoje, ele ainda hoje consegue derrubar esta espada do Consolador de Jesus, as nossas lutas interiores, as nossas lutas íntimas. O significado da paz e da espada, esta era uma espada de paz, é um símbolo, no fundo, e é um símbolo que ainda hoje faz sentido, porque é um símbolo que faz com que precisamente no crivo da razão, do nosso pensamento e dos nossos atos, tentemos encontrar a separação entre esse tal bem e mal, a tal estranha moral que procuramos, que nos faz refletir e que nos faz rever, sobretudo, os nossos valores através do estudo do Espiritismo. Na leitura inicial falava de livros. E nós temos tantos livros espíritas e muitas vezes guardados em casa, compramos, colecionamos e muitas vezes esquecemos de os ler. Guardamos na gaveta, olhamos, damos uma vista de olhos e já está. E às vezes é tão bom, ao fim de um tempo, num momento de crise de vida, muitas vezes eu acho que acontece isso, pelo menos, voltar àquele livro e por algum momento despertou a atenção, porque naquele momento a vida não é tão boa, não nos corre tão bem e muitas vezes os livros espíritas voltam-nos a trazer novas mensagens, como se o tivéssemos relido e lido tantas vezes, mas há uma mensagem nova que fica ali. Então, eu quero com isto dizer o quê? Que se calhar quando lemos a primeira vez essa mensagem, olhamos com os olhos em que não estamos tão preparados para os interpretar da melhor forma, ou melhor, interpretamos de acordo com aquilo para o qual estamos preparados. Mas depois a vida traz reveses e muitas vezes dá voltas e faz com que nós, mais tarde, olhemos novamente para a mesma mensagem com outros olhos. Eu, simbolicamente, diria que isto para mim é consolador. E é tão consolador que é o significado simbólico desta espada que Cristo dizia. Ele não veio criar a desunião nem a guerra, nada disso. Ele veio precisamente cortar com as amarras que eu, por exemplo, no meu íntimo, cada um de nós temos e que nos faz precisamente cortar com crenças antigas, erradas ou formatadas por vida, cultura, tudo mais, e reformular-nos nos valores morais, quase em tudo, como o Luís referia, não é? Há pouco, e fazer-nos ver a vida de uma forma completamente diferente. Então, convido-vos, eu leio em voz alta para quem não conseguir atrás também poder acompanhar. Então, tudo o que fazemos, tudo o que praticamos tem consequências. Consequências no presente, consequências para o futuro. E aquilo que não é atingido pelos tribunais da Terra, nada escapa da aplicação da justiça divina. Por isso temos a reencarnação e tudo aquilo que no espírito infringe as leis divinas e não repara. Nas próximas encarnações o espírito vai reparar. Mesmo assim, nós continuamos, muitas vezes, a nem nas várias reencarnações reparar. Porque, no fundo, este lado que Jesus nos vai mostrar é que o espiritismo, ou melhor, Allan Kardec, mais tarde, pegando em todos os ensinamentos de Jesus, vem-nos mostrar precisamente que tudo não se resume só a este plano, mas também ao mundo espiritual. E Jesus fez-lo muito bem, mostrando de várias formas na sua época. O mundo espiritual, já Chico Xavier dizia aqui, não é? Começa aqui. A Terra é uma dimensão espiritual materializada. Somos espíritos ocupando um corpo materializado. A morte significa apenas um passo adiante na caminhada. E não adianta trocar de roupa sem tomar banho. E neste caso, o tomar banho é, no fundo, tentar nos limpar moralmente
não é? Do máximo que pudermos. Após a desencarnação, enfrentaremos a nossa própria realidade. Essa realidade já não é mascarada mais, porque no plano espiritual não há como mascarar. Embora aqui a gente queira fazer, e muitas vezes mentimos a nós próprios quase constantemente, no plano espiritual torna-se muito mais complicado. Para o espírito que se liberta é extremamente difícil a constatação do tempo perdido. Porquê? Quem é que arrisca? Ajuda, preciso respirar. Quando se estabeleceu objetivos, quando Sim. reparar qualquer coisa e observamos que passaram 60 ou 70 ou 80 anos de férias, precisamos de férias. E não reparamos nada, não é? Quase só de férias. Às vezes achamos que reparamos até muito, mas depois lá vem alguma coisinha que nos faz pensar, afinal não, afinal ainda estou aqui, neste ponto, neste caminho que ainda tenho a percorrer pela frente. E, portanto, eu poderia dar exemplos vários, não é? Quantas vezes, eu falo por mim, posso contar uma história minha pessoal, que toda a gente sabe. Eu fui fumadora há muitos anos, não é? E os fumadores têm os seus gatilhos. Eu pensei que tinha ultrapassado. Em resumo, eu tenho as minhas falhas, como toda a gente. Quando tive os meus gatilhos, o que é que eu fiz? Voltei a pegar no cigarro. Asneira, não é? É como se tivesse dado, não é um passo, é como se tivesse dado muitos passos atrás. Isso fez-me cair, mas também me fez levantar. Fez-me pegar no livro como o Evangelho, outros, que há pouco falava, e olhar para coisas que já tinha lido e repensar e reavaliar e revalorizar determinadas coisas. Para quê? Para voltar a erguer-me e caminhar por mim própria e tentar seguir diante, não é? O problema aqui, muitas vezes nós temos, é a culpa. E a lidar com a culpa é terrível. Mas faz com que também nos termos consciência, não é? Daí é um espiritismo mais nos ajuda Era o que eu... a deslaçar essas raízes antigas da culpa que não estão Precisamente. associadas à filosofia espírita. Que era o que eu ia dizer. Nesse sentido é o Consolador. Fez-me perceber, porque eu estudo espiritismo, que o perdão e o auto-perdão é muito importante. E então, não é? Retira a minha culpa, eu queria redefinir, não é? E faz com que a gente se auto-perdoe e, no fundo, esteja a amar-se a si próprio, de certa forma, e a corrigir-se. E é neste sentido que eu acho que é uma estranha moral para tantos perceber isto, que é tão consolador perceber de que, de facto, o Espiritismo nos permite ser um instrumento de grandeza e de nos fazer reerguermos como pessoas quando estamos sem chão ou quando estamos mais felizes, podermos partilhar com o outro e explicar e perceber que tudo não se resume a esta dimensão terrena, não é? Tanto em relação aos dois como ao espiritismo, provavelmente alguns poderão dizer que eu sou bem maluco, não é? Mas tanto um como o outro estão condenados a passar à história. Porque no fundo, quando nós dizemos que somos cristãos, ou quando dizemos que somos espíritas, é redutor. Porque Jesus não fala de mais nada, nem o espiritismo não fala de mais nada que não sejam das leis da natureza. Não inventaram nada. Esse é o fim da minha palestra. Mas entretanto dizer outra coisa. Mas diz. Quando tu falas, já não falo mais disso. Não, fala. fala. Questão dos gatilhos, Temos meia hora ainda para a frente, eu tenho que encher. Quando tu falas dos gatilhos e nesta questão do crescimento e da evolução, e ao mexermos com esta história e vermos o quanto estamos longe ainda de sermos perfeitos, mas também nós não estamos longe de sermos perfeitos por culpa nossa, nós estamos longe de sermos perfeitos porque fomos criados lá atrás e lançaram-nos lá no início de todo, não é? Exato. Começas aqui e agora tens que ir acabar lá no seu onde. Sabes que tens que lá ir ter. E então, muitas vezes, essa questão da culpa e tudo, às vezes, se bem que para muitos serve de motivação, para muitos também é mal gerida. Quem percebe um bocado de montanhismo, vou fazer aqui uma analogia.
Pelo menos é a forma como eu vejo as coisas, nas minhas interpretações, não é? Quando nós fazemos quando nós vemos aqueles tipos que vão ao Everest, que sobem a 8.000 e tal metros de altitude, ninguém faz uma subida ao Everest de uma só vez. Precisamente. Ninguém consegue, senão morre. E então, na nossa caminhada, nós fazemos muita... O que é que eles fazem? Eles sobem 1.000 metros, voltam a descer. E estacionam em vários acampamentos, não é? Naqueles 8.000 metros de altitude, a várias altitudes diferentes, para que nós nos consigamos habituar à densidade do ar, à pressão atmosférica e mais não sei o quê, senão aquilo, a gente não chega lá assim, por simplesmente, fisicamente é-nos impossível fazer aquilo de uma vez só. E nas nossas caminhadas e nas transformações que temos que empreender em termos morais, e não só, pode ser deixar de fumar, não é? É um exemplo. Às vezes subir e deixar é o necessário para experimentar e para, mesmo que a gente caia, que é o descer ao acampamento anterior, não é? Perceber que há um processo qualquer que eu tenho que ultrapassar. Neste caso é a gente perceber quais são os gatilhos. Os gatilhos da subida ao Everest é a gente habituar-se àquela pressão, à rarefação do ar e mais não sei o quê. E ali a gente vai aprender o que é que eu falhei, onde é que eu não consegui aguentar, onde é que eu não fiz isso. Exatamente. E a gente volta cá para baixo ao acampamento anterior, não é? Dá ali 2 cabeçadas e diz assim, não, eu tenho que voltar a tentar. E a gente vai subir mais um bocadinho. Se calhar já não fica no acampamento anterior, já sobe mais um. Se calhar vai ter uma recaída qualquer a meio. Quem diz em relação ao tabaco, diz em relação a uma cena qualquer, diz em relação a qualquer tipo de valor moral que nós tenhamos que trabalhar. E acho que é uma analogia que funciona muito bem, não é? Porque pelo menos nos desculpabiliza, porque a culpa, na verdade, não serve para nada. É o tal perdão que eu falava, não é? É o lado consolador. É que nós sabemos que podemos, esses gatilhos, eu gosto dessa análise, porque é uma parábola sobre a montanha, precisamente fala também, no fundo resumiste de outra maneira. Nós temos vários caminhos, várias pedras e pedregulhos pelo caminho, e se formos no meio de uma floresta densa, temos troncos partidos, temos tudo, e temos que os ultrapassar para continuar e seguir e chegar até lá acima. Mas muitas vezes é difícil, é muito difícil. Então às vezes é preciso recuar, contornar e perceber e ultrapassar o obstáculo, não é? E identificar esses obstáculos em nós próprios é o tal perdão. Se tivermos consciência disso, eu acho que já faz parte deste tal perdão que o Espiritismo nos permite, é aí que eu acho que é consolador. Permite-nos perdoar-nos, no fundo, retirando-nos essa culpa, sabendo que somos falíveis, que não há super-homens nem super-mulheres, porque nós não somos puros, senão não estávamos aqui sequer. Nem somos feitos para ser super. Sim, é uma forma. É uma forma, é uma expressão, não é, para dizer que não somos espíritos puros, ponto, senão não estávamos aqui, não é? Como dizias há uma semana, comunicávamos todos excelentemente, toda a gente se entendia e de facto não é nada disso. Quantas vezes pensamos que nós estamos a dizer uma coisa e os outros nos interpretam de uma forma errada. Mas daí dizer que estes ensinamentos são precisamente instrumentos poderosos, esta é a minha cábula que eu partilho convosco, não é? Para nos deixarmos, para permitirmos sermos pessoas mais leves. Ok, eu já sou leve, tenho pouco peso, mas mais leves cá dentro, isso é o que importa a cada um de nós. E são recursos, que lá está, na superação das nossas dificuldades, mas é preciso este exercício muito profundo e muitas vezes pensamos que o conseguimos e não. De ir lá ao fundo de nós, dentro de nós, estudá-los e compreendê-los, para depois na prática conseguirmos precisamente dar a volta e chegar ao topo da montanha e dizer assim, daqui já estou melhor, não é? Já consegui ultrapassar. Mas para isso é preciso, lá está, refletir sobre eles, revalorizar, vivenciar de uma forma, às vezes aceitando. Para aceitarmos isso é preciso vivenciar as coisas, os nossos próprios erros, aceitá-los porque eles são nossos, para depois libertá-los e tornarmos-nos então um pouco mais leves. Daí que há quase 2 séculos, não é? O Kardec tinha dito que vai abrir horizontes tão vastos que a vida corporal tão curta e tão efêmera se apaga com todas as vaidades e as suas pequenas intrigas ante o infinito da vida espiritual.
E isso tem acontecido um pouco. Agora vou entrar na fase que tu já estavas a adiantar um pouco, Ulisses, mas que tem a ver um pouco com isto. Perante estas evidências atuais, apesar de todas estas estranhas morais, esta estranha moral, ou esta moral ser estranha para uma imensidão de pessoas, o que é certo é que há evidências atuais da presença de uma forma de viver e olhar a espiritualidade, porque é disto que estamos a falar, não é? E aquilo que eu me pergunto várias vezes é se estaremos então perante um novo paradigma social e cultural. Então, isto faz com que há um estudo, que eu não vou só dizer que é sobre a espiritualidade, que tem a ver com o estudo muito aprofundado de como nós, sociedade, não só em Portugal, mas a nível global, estamos a tentar perceber de que forma a espiritualidade se está a mostrar das mais variadas formas. E elas têm-se mostrado, porque há 100 anos atrás Kardec tinha ainda, os livros do Kardec tinham ainda uma grande dificuldade em chegar a toda a gente, eram escondidos. Há 50 anos atrás eram escondidos, basicamente, não eram difundidos facilmente. Mas a partir da internet, sobretudo, quando a tecnologia começou a evoluir, estamos a falar de há 20 anos, para cá, 30, 20, mais ou menos. Aquilo que se tem verificado, qualquer um de nós verifica, é que cada vez mais há coisas a falar da espiritualidade, não é? E tudo isto começou, na minha perspectiva, tudo isto começou quando o Allan Kardec resolve, ele cientista, avançar e arriscar. E na época muitos outros cientistas já faziam experiências precisamente para estudar e avaliar se de facto havia sentido todo o que se falava da vida espiritual, porque já anteriormente a Jesus falava, Jesus foi a palavra que perdurou ao longo do tempo, não é? Destes 2000 anos, ainda não eram 2000 anos, mas eram quase, e ao longo deste tempo todo, tudo o que era manifestações mediúnicas e da vida espiritual, não a maior parte da sociedade, porque nós sabemos na época medieval, na época das trevas, aquilo deve ter sido bonito, nem quero imaginar, espero não ter vivido nessa fase, se calhar vivi, de certeza, como muitos de todos nós, não é? Veste uma pior. Só isso. E então surgiu este esquema neste estudo que é da Universidade do Minho e que vai ter seguimento, para tentar fazer um esquema, isto tem, na minha perspectiva, a ver também com o espiritismo, estamos a falar de espiritualidade na nossa vida, no nosso dia-a-dia, a forma como esta moral de que fala a codificação faz parte do nosso dia-a-dia, também se revê noutras formas de estar da vida. Então, na maior parte das pessoas, este estudo envolveu a análise de vários produtos culturais, nomeadamente da televisão, da internet. Retiraram-se os livros, porque isso é o que há mais por aí, de autoajuda, de livros de não sei o quê, não é? E pegaram-se em pessoas de 3 gerações distintas, vamos lhes chamar os mais velhos, os adultos e os mais jovens, para todos eles, curiosamente, de alguma forma se cruzaram com o espiritismo. Não sendo essa a premissa necessária, mas curiosamente todos eles tiveram contacto com o espiritismo e tentou-se chegar aqui a um esquema sobre aquilo que podemos olhar hoje ao que é a espiritualidade. Dentro de um conceito que é muito vasto, eu não vou entrar por aqui, porque também demoraria uma palestra inteira só para falar disso. Mas então esta espiritualidade que se vive hoje em dia e que eu acho que já vai um pouco sob a influência daquilo que foi a codificação e de tudo aquilo que a codificação permitiu e desta tal evolução que tu falavas, Ulisses, não era? Da evolução do próprio espiritismo e de todo este sentido que vamos caminhando enquanto humanidade neste planeta. Perdão, tenho que respirar. Esta espiritualidade refere-se sobretudo a experiências
individuais coletivas, que fazem ligar essas experiências a uma vivência mística muito sagrada, com algo que é sagrado e que vai em 3 vetores. No lado individual, a vida concreta de todos nós, o lado simbólico e coletiva, o lado simbólico da união de todos nós e depois do nosso imaginar enquanto pessoas ligados, enquanto todos que somos, ao cosmos, ao uno, não é? Tudo está ligado, como se fosse uma grande rede não só social, mas imaginem a internet, tudo está ligado. Então tudo está de facto ligado, porque o efeito borboleta existe e eu acho que isso é o exemplo melhor que se pode dar. Neste conceito foram criadas 3 dimensões. Eu acho que as mais importantes para se destacar aqui seriam as práticas do dia-a-dia. E eu, para não estar a ler o que ali está, embora esteja em letras pequeninas, eu pergunto só isto. Desde que conheceram o Espiritismo, o que é que mudou no vosso dia-a-dia como prática normal? Passaram a comer outras coisas, por exemplo? Deixaram de comer algumas coisas ou não? Por exemplo. Passaram a ir mais vezes à natureza? Alguém começou a ir mais vezes à natureza? Principalmente vai-se de uma forma diferente ainda. De que maneira? Mais espiritual. Mais consciente. Consciente de quê? Consciente do que tu és e de onde tu estás. Sim. De que tu e a natureza fazes parte do todo, do universo. Ok. Que interages. Por exemplo. Estás na tal rede. E com os outros? Mudou alguma coisa? Não tenho mudado. Um de cada vez. Agora gosto. Sim. Sobretudo com os outros, porque é bom que tenha mudado, não é? Porque senão então... Em quê? Força? Respeito. Respeito? Das posições que o outro tem, diferentes, certo? Então o que estão a dizer são os relatos precisamente que comungam algumas pessoas que foram ouvidas, não é? As relações mudaram no sentido de serem mais ponderadas, ou lá está, o respeito pelos outros. As pessoas deixaram de ser tão ambiciosas e começaram a ver a felicidade nas coisas mais simples. É isso que acontece na vida real connosco, ou não? Sim? De certa forma, não é? E, portanto, ajudam a encarar a vida de uma forma diferente. É verdade ou não que o Espiritismo permite isto? Permite. Aqueles H1s, M1s, M2, quer dizer, homem 1, mulher 1, são codificações, pronto. Então, viver a espiritualidade, lá está, é ligar-nos a nós próprios em primeiro lugar, o autoconhecimento, não é? Que resume isto, ligar-nos a nós em primeiro lugar, aos outros e à natureza, lá está. Porque há uma consciência maior. Senão, não seria eu, ou seja, seria a negação da própria pessoa. Quando a pessoa começa a ter contacto com o caso da filosofia espírita, eu presumo que isso acontece com quase... Eu não conheço nenhum espírita que não tenha tido alguma mudança. A menos que não queira. Mas normalmente é isto que acontece. Há uma busca serena de abertura para os outros e de mudança de atitude da relação com os outros, independentemente de termos ainda muita coisa para trabalhar, porque temos todos sempre, não é? E de haver muitas queixas, de haver muitos queixumes e maledicência, egoísmo, etc. Há sempre mais abertura. E então, para não estar a ler aquilo tudo, com os outros, como é um todo, portanto, as pessoas veem como um todo que é interligado e que é espontâneo e que flui e que é o caso de uma mulher que trabalha com crianças e, no caso, ela vê as crianças, diz que quando escuta uma criança, ela está a falar em momentos de brincadeira, quando está a falar sem estar a ser observada, porque está a ser ela própria e, no fundo, não está a repetir os discursos dos adultos, está a ser autêntica. E, para ela, a espiritualidade é essa forma autêntica de sermos também. Eu incluí, achei interessante este relato.
Mas depois temos o lado do dia a dia que nos entra em casa e que tem tanto daquilo que diz esta estranha moral do espiritismo. Eu não trouxe nenhum vídeo, mas eu achei muito interessante. Vocês conseguem perceber mais ou menos as imagens que estão aqui? Dá para perceber. Esta imagem aqui, Light Reveals You, foi uma... Isto é uma imagem que eu retirei de uma publicidade que passou há 2 anos. Em Portugal passou de outra forma. Isto é feito em Paris, que é a cidade das luzes, não é? E a luz tem uma carga simbólica tão grande em qualquer filosofia. Então, na doutrina espírita, acho que é irrecusável sequer. E cada vez mais vemos passar mensagens destas subliminares. E aqui, Light Reveals You, quer dizer, a luz revela-te. Vocês conseguem interpretar isto da mesma maneira como eu interpretei? Ou seja, isto não é uma forma de dizer que nós, a luz que nós temos dentro de nós, nos revela e nos mostra. Revela-nos, mostra-nos. Temos muita luz cá dentro, somos pessoas de certa forma... não é iluminadas, não é? Mas de certa forma mais esclarecidas, conseguimos ver as coisas de uma forma diferente, mais leve. E esta publicidade é de automóveis. Os automóveis gostam muito de pegar nestas ideias espirituais, da espiritualidade. É muito interessante. Os homens, se calhar, melhor que ninguém podem confirmar isto. Mas eu acho interessante esta... Porque gostam muito de pegar na ideia de conceitos espirituais e fazê-los potenciar para o lado mais, que eu acho curioso, que é mais material pesado, denso, não é? Que é o lado material da vida. E então é dar um contrapeso aqui à coisa. Aqui já não me recordo bem, mas aqui tem a ver com um grupo de trabalho que trabalha sobre não é basicamente sobre espiritismo, mas com bases espíritas. O grupo de trabalho são designers, são americanos e trabalham com base no que é os valores espíritas. E o trabalho deles é todo desenvolvido nesse sentido. E depois acho fantástico, porque há aqui um filme que eu não me lembro agora o nome, Year After, que é sobre uma história real. É uma história real, 3 histórias que se cruzam, já passou na televisão. Ela era jornalista francesa, sobrevivente daquele tsunami muito grande na Indonésia? Sim. Depois há a história de 2 miúdos em que um deles morre, de gêmeos, em Inglaterra. Ela é francesa e sobrevive e tem uma experiência de quase morte durante esse tsunami. A partir daí nunca mais foi a mesma. Depois tem 2 miúdos britânicos em que o miúdo, são gêmeos, um deles morre atropelado. E o irmão começa a ter contacto mediúnico com o irmão que faleceu. E procura a todo custo um médium, que é um ator muito conhecido que está nos Estados Unidos, que era explorado pelo irmão para fazer consultas mediúnicas e resolve dizer não quero nada disto. Então cruzam-se todos no mesmo espaço quando ela resolve escrever a experiência dela, de experiência de quase morte. E o rapaz foi adotado, porque entretanto há uma história pelo meio, é adotado e vai levado para o mesmo lado onde ela está. E então cruzam-se todos no mesmo espaço e há ali uma espécie de comunhão de histórias que todos falam da vida, para além da vida daqui, não é? De uma forma quase espontânea, fluida, sem grandes tabus, não é? E então acho que há cada vez mais exemplos, porque isto foram histórias verídicas. Não me recordo. Mas é um filme que já passou, sabe, num dos canais. E é um filme muito bonito, se não viram ainda, é muito bonito.
E é um filme muito interessante porque fala disto já, cada vez é um exemplo de tantos que se falam, que sem serem filmes, não é? Os ditos filmes que são os mais catalogados como espíritas, também muitos deles, o Nosso Lar passou num canal de televisão nosso, na TVI, a horas que eu achei, de facto, um bocado escandalosas, madrugada, não é? Mas pronto, mas passou no nosso canal em sinal aberto e, portanto, eu acho que são sinais de abertura para uns tempos de hoje. Nós sabemos que da Federação Espírita e do nosso movimento espírita, cada vez mais somos chamados a participar em programas de televisão para falar abertamente e sem tabus sobre esta questão do espiritismo, o que me parece bastante interessante. Então, tudo isto para dizer que esta estranha moral espírita, e até podemos falar das outras, mas eu vou-me focar na espírita, permite a transfiguração do ser. Transfiguração é o quê? Uma transformação, não é? Uma grande transformação. E estas pessoas, a M4 é uma menina espírita que eu só posso dizer que frequenta aqui o espaço, portanto é espírita, e desde que conheceu o espiritismo refere mesmo que é mais receptiva às opiniões diferentes da dela, não é? Tal respeito. Este homem, que é o segundo depoimento, que é um rapaz novo, diz que apesar de ser uma pessoa que se isola muito, desde que começou a mudar as práticas que tinha, a meditar, começou também a relacionar-se mais com os outros e foi através de conhecimentos espíritas que ele começou a procurar meditar mais e conhecer-se melhor. Este homem em baixo, que é mais velho, não sendo propriamente espírita, tem contacto com espírita, a família são espíritas, e diz que desde sempre que as relações na vida foram mudando no sentido de serem mais ponderadas, e lá está, é um bocado o relato há bocado, menos ambicioso, e de ver as coisas de uma forma muito mais simples, precisamente porque a espiritualidade, como eu disse, é transversal, ela não é exclusiva só dos espíritas nem de um ou de outro, mas ela está cada vez mais presente na nossa sociedade. Daí que seja, se calhar, o passo seguinte do espiritismo, não é? Desta estranha moral, não seja só tão estranha ser uma moral que já é mais presente no dia a dia, mais que aquilo que muitas vezes imaginamos. E através do estudo destas novas formas culturais que eu falei, em que estavam presentes sinais evidentes de espiritualidade, é possível termos estas revelações de partes de expressões do nosso eu e de ver que isso é um movimento que não vai parar. Na minha opinião, não vai parar mais. Portanto, estamos a dar um passo além daquilo que o próprio Divaldo, há dias eu vi um vídeo, que tinha a ver com Chico Xavier. Falava que do grande período de transição deveríamos estar em paz até 2019. Depois há relatos de pessoas que dizem que não é bem assim, não é? Mas que terá havido vários testemunhos em que, se houver paz, estaremos a entrar neste período, num período não de deixar de ser um planeta de provas e expiações, mas de haver uma grande transformação que permita precisamente que comecemos a caminhar a passos muito mais largos para um planeta diferente, em que de facto passemos a olhar o espiritismo, os ensinamentos desta estranha, que não é nada estranha, moral, e olhemos a vida de uma outra forma. E só para terminar, lembrar estas palavras de Leon Denis, não é? Que já há muito tempo dizia que a humanidade se erguerá grande e forte no dia em que esta doutrina, fonte infinita de consolações, for compreendida e aceite. Nesse dia a inveja, a raiva vão se extinguir no coração dos pequeninos. O poderoso, compreendendo que tem sido fraco
e que pode redimir-se, que a sua riqueza é apenas um empréstimo do alto, tornar-se-á mais caridoso, mais doce com os seus irmãos infelizes. A ciência concluída, fecunda pela nova filosofia, verá cair diante dela as superstições e as trevas. Não mais ateus e céticos, uma fé simples, grande, fraterna, que se estenderá sobre as nações, fazendo cessar os seus ressentimentos e as suas rivalidades profundas. A terra, liberta dos flagelos que a devoram, prosseguirá a sua ascensão moral e elevar-se-á num degrau na escala dos mundos. Ainda há muito pela frente. Mas o Espiritismo é consolador e assim esperemos. E está terminado. Espero que tenham gostado.